Eram 3h40 da manhã quando meu celular vibrou com a notificação do sistema de segurança. Alguém estava parado na frente da minha porta. Eu olhei para a tela meio sonolento, esperando ver algum bêbado perdido ou entregador no andar errado. Mas quando a imagem carregou, meu estômago gelou. Era Clarice, a mulher do 804. A mesma Clarice que eu tinha ajudado a carregar as compras 3 vezes por semana. A mesma que sempre deixava bolo de fubá na portaria para mim. A mesma Clarice que estava morta há exatos 2 meses e 5 dias. Ela estava parada ali, perfeitamente imóvel, olhando direto para a câmera do corredor, usando aquele vestido azul que eu lembrava do velório. E então ela levantou a mão e bateu na minha porta. 3 batidas lentas, metódicas, como se tivesse todo o tempo do mundo. Meu nome é Rafael. Eu sou síndico do edifício Morada das Acácias há 7 anos. Já vi de tudo nesse prédio. Brigas de casal que terminaram com a polícia. Um cara que criava cobras no apartamento. Uma vez achamos um idoso morto há 3 semanas porque ninguém sentiu falta dele. Mas isso era diferente. Porque Clarice não podia estar ali. Eu mesmo tinha ido ao enterro dela. Se você gosta dessas histórias reais que dão arrepios, se inscreve agora no canal. Mas fica comigo, porque o pior ainda estava por vir. Eu me levantei da cama devagar, tentando não fazer barulho, como se ela pudesse me ouvir através da porta. Minha esposa Júlia dormia profundamente do meu lado. Peguei o celular e fui até a sala, mantendo os olhos na tela. Clarice continuava ali, parada, esperando. Então ela bateu de novo. 3 batidas. Sempre 3. Eu abri o aplicativo completo do sistema de câmeras. Temos 17 câmeras espalhadas pelo prédio. Lobby, garagem, elevadores, corredores de cada andar, área de lazer. Comecei a revisar todas elas, uma por uma. Nada de anormal. O portão noturno, seu Mário, dormitava na guarita. A garagem vazia. O lobby silencioso. Mas quando voltei para a câmera do meu andar, ela ainda estava lá. Eu salvei o vídeo e voltei vários minutos para trás. Às 3h22 da manhã, o corredor estava vazio. Às 3h23, nada. Às 3h24, ela simplesmente apareceu. Não saiu do elevador, não veio das escadas. Ela se materializou ali, no meio do corredor, como se alguém tivesse dado play num vídeo pausado. Minha mão tremia, segurando o celular. Eu estava suando frio. Porque aquilo não era um bêbado perdido. Não era uma vizinha parecida. Era Clarice. Eu conhecia cada detalhe daquele rosto, a forma como ela inclinava a cabeça, o jeito que ela cruzava os braços. Até o anel de prata que ela sempre usava no dedo indicador estava ali, brilhando sob a luz fluorescente do corredor. Ela bateu na porta pela 3ª vez. E então, ela falou. Eu não podia ouvir porque as câmeras não têm áudio, mas vi seus lábios se movendo. Ela disse algo, 2 palavras. Eu tentei ler os lábios. Parecia, me ajuda? Ou te avisar? Não consegui ter certeza. Então ela se virou e caminhou até o final do corredor. Seus passos eram normais. Não flutuava, não atravessava paredes. Ela andava como qualquer pessoa. Chegou até a porta da escada de incêndio e parou. Olhou para trás, direto para a câmera e desapareceu. Simplesmente. Sumiu. Eu fiquei ali parado na escuridão da minha sala, segurando aquele celular como se ele fosse me dar alguma resposta lógica. Porque lógica era o que eu precisava. Lógica era o que mantinha as coisas funcionando. Mas não havia lógica para o que eu acabara de ver. Verifiquei todas as câmeras de novo. Nada. Ela não estava em lugar nenhum. Não tinha descido pelas escadas. Não estava no lobby. Não tinha saído pela garagem. Ela simplesmente deixou de existir no momento em que saiu do campo de visão da câmera do 8º andar. Eu me sentei no sofá e fiquei olhando para aquele vídeo pausado. O rosto de Clarice congelado na tela, olhando para mim. Eu a conhecia há 5 anos. Ela tinha se mudado para cá logo depois que o marido morreu.
câncer de pâncreas, rápido e brutal. Ela ficou sozinha no apartamento, uma mulher de 62 anos que nunca reclamava de nada, sempre sorridente, sempre gentil, até o dia em que caiu no banheiro. A filha dela, que morava em Campinas, ligou preocupada porque Clarice não atendia o telefone há 2 dias. Eu subi com o chaveiro. Arrombamos a porta. Encontramos ela no chão do banheiro, fria, com uma mancha roxa na cabeça, onde tinha batido na quina da pia. O médico disse que foi rápido, traumatismo craniano. Ela não sofreu, mas agora ela estava de volta, batendo na minha porta, tentando me dizer algo. Eu não dormi o resto da noite. Fiquei ali, alternando entre as câmeras, esperando ela aparecer de novo. Nada. Às 6 da manhã, Júlia acordou e me encontrou no sofá, ainda com o celular na mão. Rafa, você não dormiu? Eu não sabia o que dizer. Como explicar o que eu tinha visto sem parecer louco? Então menti. Tive insônia, fiquei vendo as câmeras, sabe como é. Ela revirou os olhos. Você precisa parar com essa paranoia de segurança. O prédio tá bem. Se ela soubesse. Eu tomei banho, tomei café, desci para o escritório do térreo como se fosse um dia normal, mas não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Clarice parada na frente da minha porta, os lábios se movendo. Me ajuda, ou te avisar, ou algo completamente diferente que eu não conseguia decifrar. Às 9 da manhã, a filha de Clarice, Amanda, apareceu no prédio. Ela vinha todo mês resolver as pendências do apartamento que ainda estava no nome da mãe. Eu a chamei antes que ela subisse. Amanda, posso falar com você 1 minuto? Ela entrou no escritório ainda de óculos escuros, apesar de estar dentro do prédio. Eu notei as olheiras, o cansaço profundo no rosto dela. Rafael, tudo bem? Algum problema com o apartamento? Eu hesitei. Como perguntar isso sem soar insano? Sua mãe, ela tinha alguma pendência? Algo que ficou sem resolver? Amanda franziu a testa. Como assim? Não sei. Alguma coisa que ela queria fazer e não deu tempo? Algum assunto importante? Ela me olhou como se eu tivesse falado em chinês. Rafael, minha mãe morreu de repente. Ela não deixou nada pendente porque não sabia que ia morrer. Por que você está perguntando isso? Eu engoli seco. Nada, esquece. É só que, às vezes, eu ainda penso nela, sabe? Era uma pessoa tão boa. Amanda sorriu, um sorriso triste e cansado. Era mesmo. Eu sinto falta dela todo dia. Ela pausou. Na verdade, tem uma coisa estranha. Meu coração acelerou. O quê? Eu tô tendo pesadelos com ela. Quase toda noite. Ela aparece no sonho tentando me dizer algo, mas eu nunca consigo entender. É como se ela estivesse gritando, mas sem som. Amanda balançou a cabeça. Sei lá. O psicólogo diz que é normal no processo de luto, mas é tão real, sabe? Eu fiquei calado, porque eu sabia exatamente o que ela estava sentindo. Amanda subiu para o apartamento e eu voltei para as câmeras. Revisei o vídeo da noite anterior umas 20 vezes, cada frame, cada segundo, tentando encontrar alguma explicação, uma falha no sistema, uma sombra que parecia uma pessoa, qualquer coisa. Mas não havia nada. Era Clarice, real, sólida, ali. A tarde passou devagar. Eu tentei me concentrar no trabalho normal. Tem sempre algo para resolver num prédio. Uma torneira vazando no 302. Um ar-condicionado pingando no 605. A dona Eunice do 101 reclamando que o jardim estava mal cuidado. Coisas normais. Coisas que faziam sentido. Mas quando escureceu, eu comecei a ficar nervoso. E se ela aparecesse de novo? E se batesse na minha porta enquanto Júlia estivesse acordada? Como eu explicaria? Às 8 da noite, eu estava de volta ao escritório, fingindo revisar contas, mas, na verdade, olhando as câmeras. Corredor por corredor, andar por andar, nada. O prédio estava tranquilo. Moradores voltando do trabalho, alguns pegando comida de delivery. A rotina normal de um terça-feira à noite.
Às 10, eu subi para casa. Júlia tinha feito macarrão. Nós comemos assistindo um episódio qualquer de série. Eu fingia prestar atenção, mas meus olhos voltavam sempre para o celular, para o aplicativo das câmeras aberto em segundo plano. Às 11h30, Júlia foi dormir. Eu disse que ia ficar mais um pouco. Sentei na sala, no escuro, só com a luz do celular iluminando meu rosto. E esperei. Meia-noite, nada. 1h, nada. 2h. Eu estava quase dormindo quando a notificação vibrou. Movimento detectado. 8º andar. Meu sangue gelou. Eu abri a câmera e lá estava ela de novo, Clarice, no mesmo lugar, parada na frente da minha porta. Mas dessa vez ela não estava sozinha. Havia algo no chão ao lado dela. Uma caixa de papelão, daquelas de mudança. Ela olhou para a câmera e então se abaixou e abriu a caixa. Eu aproximei a imagem no celular, tentando ver o que tinha dentro. Parecia papéis, documentos. Ela pegou um punhado deles e começou a espalhar pelo corredor, um por um, como se estivesse criando um caminho, e então ela bateu na minha porta, 3 vezes, e esperou. Eu me levantei. Minha mão foi até a maçaneta, mas eu parei. Porque se eu abrisse aquela porta, se eu visse ela ali do outro lado, tudo mudaria. Não haveria volta. Não haveria mais a possibilidade de estar imaginando coisas, de ser um bug no sistema, de ser qualquer coisa além do que realmente era. Eu fiquei ali, parado, com a mão na maçaneta, olhando para a porta de madeira escura. Do outro lado, eu ouvia. Nada. Silêncio absoluto. Mas no celular eu via ela, esperando, e então ela falou de novo. Dessa vez eu consegui ler os lábios com mais clareza. Não tem muito tempo. Minha mão tremeu. Eu girei a maçaneta. Abri a porta. O corredor estava vazio. Os papéis que ela tinha espalhado estavam ali. Não era imaginação, eram reais, físicos, tangíveis. Eu me abaixei e peguei um. Era uma conta de luz. Do apartamento 804, do apartamento dela, com 2 meses de atraso. Peguei outro, uma carta do banco, depois outro e outro, todos endereçados a Clarice. Contas não pagas, avisos de cobrança. E então eu vi. No meio dos papéis havia um envelope diferente, maior, mais pesado, com um carimbo vermelho, urgente. Eu o abri. Dentro havia um documento da prefeitura, uma notificação de embargo, datada de 3 dias antes de Clarice morrer. O prédio tinha uma irregularidade estrutural grave. Uma viga na garagem estava comprometida. Havia risco de colapso. A síndica na época, que era Clarice, tinha sido notificada e tinha 30 dias para apresentar um laudo técnico e um plano de reforma. Mas Clarice morreu, e a notificação morreu com ela. Ninguém mais soube. E os 30 dias se passaram faz mais de 1 mês. Eu olhei para o corredor vazio, para a câmera que me observava, e então entendi. Ela não estava me assombrando. Ela estava tentando me avisar. O prédio estava em perigo, e ninguém sabia. Peguei todos os papéis e voltei para dentro. Passei a noite lendo cada documento. A situação era pior do que eu imaginava. A viga comprometida sustentava boa parte do estacionamento subterrâneo. Se ela cedesse, o prédio inteiro poderia desabar. Havia carros estacionados exatamente embaixo da área de risco. Havia pessoas dormindo nos apartamentos acima. Às 6 da manhã, eu liguei para o engenheiro estrutural. Às 7, eu estava na garagem com ele, olhando para aquela viga que parecia normal à primeira vista. Mas quando ele começou a examinar, seu rosto foi ficando cada vez mais sério. Rafael, isso aqui tá crítico. Tem fissuras profundas. Olha aqui, tá vendo? Essa viga pode ceder a qualquer momento. Eu preciso interditar essa área agora. Ele colocou fitas amarelas bloqueando toda a seção sul do estacionamento. 15 vagas, 15 carros que precisavam ser removidos imediatamente. Eu comecei a ligar para os moradores, um por um, explicando a emergência. E então, enquanto eu estava ali, no meio do caos, vi movimento no canto do olho.
Olhei para a câmera da garagem, que ficava posicionada na entrada, e lá estava ela, Clarice, parada ao lado do pilar comprometido. Ela colocou a mão na viga e sorriu para a câmera. Um sorriso triste, aliviado, e então desapareceu. Levamos 3 dias para evacuar completamente aquela seção da garagem. O engenheiro trouxe uma equipe de emergência. Eles colocaram escoras temporárias, fizeram todo um trabalho de estabilização. E quando finalmente começaram a viga, descobriram algo que me fez o sangue gelar. A viga não estava apenas comprometida por idade ou desgaste. Alguém tinha serrado parte da estrutura interna, propositalmente. Anos atrás, provavelmente durante a construção, um corte perfeito, escondido dentro do concreto, que ia lentamente enfraquecendo a estrutura até o ponto de colapso. Isso aqui foi sabotagem, disse o engenheiro. Alguém queria que esse prédio caísse, mas por sorte vocês descobriram a tempo. Por sorte. Eu olhei para a câmera da garagem, agora sendo revista pela polícia como parte da investigação, e pensei em Clarice, em como ela tinha descoberto isso pouco antes de morrer, em como tinha tentado resolver, em como tinha levado esse peso até o último momento de sua vida, e em como não descansou até ter certeza de que alguém sabia. Naquela noite, eu subi até o 8º andar. Fui até a porta do 804. O apartamento já tinha sido vendido. Uma família nova ia se mudar na semana seguinte. Eu encostei a mão na porta e fechei os olhos. Obrigado, Clarice, eu sussurrei. Você salvou todo mundo. Silêncio. Nenhuma resposta. Mas eu senti algo. Uma sensação de paz, de missão cumprida, de finalmente poder descansar. Eu abri os olhos e vi algo no chão, embaixo do tapete da entrada. Um pedaço de papel dobrado. Peguei e abri. Era uma receita escrita à mão. Bolo de fubá. A letra de Clarice, inconfundível, com aqueles floreios que só ela fazia. Para o Rafael, dizia no topo. Obrigada por cuidar tão bem do nosso lar. Eu dobrei o papel com cuidado e coloquei no bolso. E então ouvi um som tão baixo que quase não era real, vindo de dentro do apartamento vazio. 3 batidas suaves, como um agradecimento, como uma despedida. Olhei para a câmera do corredor. Ela estava apagada. Manutenção, provavelmente. Mas por 1 segundo, no reflexo da tela escura, eu juro que vi alguém. Uma figura azul, sorrindo. E então nada. 3 semanas depois, a reforma estrutural foi concluída. O prédio foi declarado seguro. A polícia estava investigando a construtora original, procurando entender por que alguém teria sabotado aquela viga décadas atrás. Havia teorias sobre corte de custos, sobre suborno, sobre incompetência criminosa, mas nenhuma resposta definitiva. Amanda veio retirar as últimas coisas do apartamento antes da família nova se mudar. Eu a ajudei a carregar algumas caixas até o carro. Quando terminamos, ela me abraçou. Rafael, obrigada por tudo. Por ter cuidado da minha mãe enquanto ela morava aqui. E por ter descoberto esse problema. Ela ficaria orgulhosa de você. Eu apenas acenei sem saber o que dizer. Porque a verdade era que foi Clarice quem descobriu. Foi ela quem não descansou até ter certeza de que o prédio estava seguro. Foi ela quem salvou todos nós. Amanda entrou no carro e foi embora. Eu fiquei ali parado, olhando para o prédio. 12 andares de concreto e vidro, 144 apartamentos, quase 400 pessoas morando ali. Todas vivas porque uma mulher morta se recusou a aceitar que sua última responsabilidade ficasse sem resolver. Naquela noite, eu estava no escritório quando ouvi o elevador parar no térreo. Achei estranho, porque já era 00:30. Olhei para a câmera do lobby. As portas do elevador se abriram, vazio. Mas então elas fecharam e o elevador subiu, direto até o 8º andar. Eu mudei para a câmera do 8º andar. As portas se abriram, vazio. Elas ficaram abertas por exatos 3 segundos. E então fecharam. O elevador desceu,
parou no térreo, as portas se abriram, e eu juro que senti algo, uma presença. Uma sensação de que alguém tinha acabado de sair, de que alguém tinha feito uma última visita, uma última verificação para ter certeza de que tudo estava bem. O elevador ficou ali, com as portas abertas por alguns segundos, e então fechou e ficou parado, em espera. Como sempre, eu olhei para todas as câmeras do prédio, uma por uma. Tudo normal, tudo tranquilo, tudo seguro. Então desliguei o sistema de monitoramento e fui para casa. Júlia estava dormindo. Eu me deitei ao lado dela, finalmente conseguindo relaxar pela primeira vez em semanas. Mas antes de dormir, eu olhei para a porta do quarto. E por um segundo, só um segundo, eu pensei ter visto uma sombra azul passar pelo corredor. Gentil, protetora, satisfeita. Eu fechei os olhos. E pela primeira vez desde aquela noite, eu dormi em paz. Porque agora eu sabia a verdade. Alguns espíritos não ficam presos por estarem perdidos. Alguns ficam porque ainda têm um trabalho a fazer. Uma última responsabilidade. Uma última missão. E quando esse trabalho está completo, quando todos estão seguros, quando tudo está resolvido, eles finalmente podem descansar. Clarice tinha feito seu trabalho. O prédio estava seguro. As pessoas estavam protegidas. Ela podia partir em paz. Mas às vezes, tarde da noite, quando estou sozinho no escritório revisando as câmeras, eu ainda vejo um flash de azul refletido numa tela. Uma sombra que passa rápido demais para ser real. Um elevador que para no 8º andar sem ninguém ter chamado. E eu sorrio, porque sei que ela ainda está por perto, não assombrando, não apavorando, apenas cuidando, como sempre fez, como sempre vai fazer. Porque alguns guardiões nunca descansam completamente, alguns amores nunca terminam, algumas responsabilidades transcendem até mesmo a morte. E às vezes, quando eu saio do prédio tarde da noite, eu olho para cima, para as janelas escuras do 8º andar. E juro ver uma luz acesa no 804. Fraca, azul, como uma vela que nunca se apaga completamente. Uma sentinela eterna, uma protetora silenciosa, uma vizinha que nunca realmente partiu. E eu agradeço, todo dia, por ter tido a sorte de conhecê-la. E a honra de ter sido escolhido para receber sua última mensagem. Porque no final, Clarice não estava me assustando, ela estava me salvando. Estava salvando todos nós. E isso é algo que eu nunca vou esquecer, nem nessa vida, nem em nenhuma outra.